Por meio do Núcleo Maria da Penha, analisou-se que, nos últimos anos, o quantitativo de mulheres que sofreram violência doméstica e familiar no estado do Tocantins é alarmante e o número de denúncias cresce dia a dia, de acordo com o levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública. E buscar as causas que impulsionam as agressões e violência são uns dos alvos a serem perseguidos pelo projeto Desconstruindo o Mito de Amélia, Práticas de Reabilitação de Pessoas Agressoras, no caso de violência doméstica e familiar. O Núcleo Maria da Penha, importante para o Ministério Público, e o CESAF promovem esse ciclo de estudos em uma perspectiva educativa, alinhando a prática ministerial e a capacitação continuada dos integrantes do Ministério Público do Tocantins. Com a palavra, a coordenadora do Núcleo Maria da Penha, a promotora de Justiça, Jaqueline Orofino da Silva Zago de Oliveira. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Gostaria de aproveitar esse momento para agradecer de modo especial a doutora Érica por ter aceitado o nosso convite para vir aqui falar a respeito do assunto que é pertinente ao nosso curso de formação. Agradecer de modo especial ao CESAF, na pessoa do seu coordenador, pelo apoio dado para que esse evento se realizasse. Eu vou fazer uma leitura do currículo da doutora Érica e já de imediato passo a palavra a ela para que ela possa começar a sua exposição. Doutora Érica Verícia Canuto de Oliveira Veras é promotora de Justiça de Defesa da Mulher no Rio Grande do Norte, professora do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutoranda em Direito, agora já doutora, né, Érica? Coordenadora nacional da COPEVID, até agora recentemente, a nossa última reunião, membro colaboradora do GT6, da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, já participou da reunião da Comissão sobre a Condição Jurídica e Social da Mulher, realizada de 10 a 21 de março de 2014, na sede da ONU, em Nova York, tendo como tema principal os desafios e êxitos na aplicação dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio para mulheres e meninas. Também participou de visitas técnicas sobre enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no Maine, Estados Unidos, conhecendo o Serviço de Proteção à Mulher do Programa Companheiros das Américas, do qual é coordenadora estadual nessa área. Recebeu o prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público no ano de 2016, pelo Grupo Reflexivo de Homens do Ministério Público do Rio Grande do Norte, no primeiro lugar de redução da criminalidade. Então, eu passo agora a palavra à Érica para que possa nos brindar com suas palavras. Bom dia a todas e a todos. Eu queria primeiro agradecer a doutora Jaqueline Oliveira pelo convite de estar aqui no Ministério Público do Tocantins. É um prazer para mim. E é um prazer para mim retornar, principalmente para falar de um assunto que é um assunto que me encanta, que é a oportunidade de reflexão e mudança de comportamento em relação a homens autores de violência. Vocês vão ver na minha fala que eu não uso agressores, embora a Lei Maria da Penha use a palavra agressores, os homens agressores. Eu prefiro que a gente use uma situação transitória como a gente usa em relação à mulher. Mulheres em situação de violência e homens em situação de violência. Nós não nascemos violentos, os homens não nascem violentos, eles não são os agressores, qualificar talvez seja um equívoco, os agressores, mas são pessoas que, em razão de uma masculinidade tóxica, responderam de uma maneira diferente, de uma maneira violenta, de uma maneira não esperada, e essa violência é uma grave violação de direitos humanos das mulheres. Então, a minha visão é que é possível, dentro dessa possibilidade, até porque eu coordeno um núcleo que há 7 anos faz grupos reflexivos de homens. Nós temos um índice de reincidência 0, até o presente momento, há 7 anos, nunca nenhum homem que participou dos grupos voltou a praticar crime de violência contra a mulher. E imaginem que esse tipo de crime é um crime que, por sua natureza, é reiterado. Não existe a violência em um dia. Não existe aquilo que a gente fala na denúncia, o que o Ministério Público diz na denúncia, o que eu faço, no dia tanto e tanto, às tantas horas, aconteceu isso, e ponto.
Não existe essa história é muito mais longa, essa história é anterior e a posterior. Então, o crime de violência contra a mulher, ele na verdade, é uma reiteração de condutas, e no dia que a mulher vai denunciar, talvez ela tenha passado por longos anos de violações de direitos, de outras agressões, outras formas de violência, até o dia de denunciar. Ou até o dia de morrer também, mesmo sem denunciar. Então, não é pontual. Não é como a gente faz naquele dia que houve um assalto e depois daquilo prendeu e ele já foi assaltar outra pessoa. Né? É a mesma vítima, é o mesmo autor, né? E isso é reiterado, isso é dentro de casa, isso é na presença de crianças. 87% das agressões acontecem na presença de crianças e adolescentes dentro de casa. E esse contexto, né, essa circunstância, faz com que o ciclo fique vicioso. Né? Ele permanece, porque as crianças que assistem à violência, que veem a violência, elas um dia tendem a repetir essa conduta nociva, essa conduta tóxica, elas aprendem. Né? Eu tive um caso lá no Rio Grande do Norte que o menino pegou a faca na hora do almoço e ficou furando a irmã por debaixo da mesa. Então, o que você está fazendo? Eu disse, eu estou aprendendo a já bater na mulher, porque via o pai bater na mãe. Eu já estou fazendo minha parte nessa história toda. O que eu estou vendo, que o meu lugar é esse, de homem, essa masculinidade, e eu já estou fazendo, já comecei a treinar que eu vou ser um agressor, né? Eu vou ser um homem que bate em mulher. Então, eu já estou aprendendo, já estou treinando, né? Já estou na escola. Daí, meninas que aprendem que, de alguma forma, assimilar aquele papel de vítima, né? Ou mesmo de inércia, ou mesmo ter outras consequências, como depressão, evasão escolar, uso abusivo de álcool e drogas, distúrbio de alimentação, insônia. Né, mulheres que não querem parceiros, né, têm desconfia de todos os homens. Né, então, isso é um problema macro. Né? A Lei Maria da Penha é um marco legislativo importantíssimo, porque trouxe a visão diferenciada, de dizer, olha, isso não tem nada a ver com briga de marido e mulher, com assunto doméstico, isso é um grave problema de saúde pública. Mais de 1/3 das mulheres sofrem violência. Isso é um gravíssimo problema de violação de direitos humanos. E isso tende a piorar. Vejam que no país inteiro, já nesse primeiro semestre de 2019, a criminalidade caiu, a criminalidade urbana, mas a violência contra a mulher aumentou. Por que os feminicídios aumentaram? Por que a violência contra a mulher aumentou? Porque nós temos que o enfrentamento à violência de gênero contra a mulher, ele não pode ser, eu não posso usar as mesmas armas, os mesmos instrumentos, a mesma estratégia que a violência urbana. Porque a violência urbana acontece no meio da rua, os homens são mais alvo da violência urbana porque ocupam os espaços públicos, as mulheres ocupam as casas, ocupam os espaços privados, e elas sofrem a violência em casa. Hoje pela manhã eu liguei o jornal, na televisão, 2 mulheres foram assassinadas em São Paulo, em casa. Elas não precisam sair. O meu risco de mulher não está no meio da rua, está em casa. É em casa que a mulher apanha, que há a violação, que há a diferenciação, a desigualdade. O espaço doméstico não é um espaço democrático. Não é democrático para meninos e meninas, porque meninas elas têm outras atividades a mais que os meninos não têm. As meninas têm que arrumar a própria cama, isso é uma pesquisa da Plan. Né, por ser menina, 85% das meninas arrumam a própria cama, e menos de 10% dos meninos arrumam a sua cama. Né? Mas arrumar a cama, mas arruma a sua e arruma do seu irmão, cuide do seu irmãozinho. Ainda bem que nasceu uma menininha para cuidar, para me ajudar nos serviços domésticos. E essa atividade no espaço doméstico, isso não é besteira, não. Isso tem tirado oportunidades das meninas. Tem tirado oportunidades de estudar, de descansar, de lazer, de ler um livro, de ficar no ócio, de ocupar espaços públicos, né, de participar das atividades políticas. Então, tem retirado oportunidades de mulheres. Não há democracia no espaço doméstico entre marido e mulher, entre companheiros ou entre meninos e meninas, filhos. Né, essa não democracia, essa desigualdade, ela se transporta para o espaço público. Né? Falar de desigualdade é falar de violência. A maior causa da violência é a desigualdade. Qual é a causa da violência? É a desigualdade de gênero.
a partir de uma postura, de uma cultura machista, completamente machista, uma cultura que está arraigada, impregnada em todas as instituições, na família, na igreja, na escola, no espaço público. Né? Então, é essa a causa da violência. Por que as mulheres sofrem violência? Por causa da desigualdade. Enquanto a gente não enfrentar a desigualdade de gênero, de oportunidades, mulheres ganhando menos, meninas sendo estupradas, né? O meu estado, o ano passado, foi o estado que mais estuprou no país. 18% dos estupros ficaram no Rio Grande do Norte. Isso não é motivo isso é motivo de tristeza. Né? Há um risco, você sair na rua e você o risco é você encontrar alguém numa esquina, você entrar num carro e ser um homem, você dá um alívio quando você encontra outra mulher, vem num lugar escuro, uma rua, e dá aquele alívio. Poxa, é uma mulher que vem ali do outro lado. Dá aquele alívio. Né? Porque se for um homem, talvez você sofra uma violação de um direito, em razão de uma cultura que coloca a mulher como objeto. Né? Nós somos oferecidas, inclusive, como produtos de turismo, né? De pacote, está dentro do pacote turístico. Então, é uma desigualdade, né, que nos coloca na condição de objetos. Então, eu vou falar para vocês, né, a minha fala, eu acho que vou durar mais ou menos 1 hora, para dar espaço para, no máximo, 1 hora. Né? Vocês vão me interrompendo, ou se quiserem, a gente para no final. Eu sei que vocês têm muitas perguntas, eu estava conversando ali com a Major, e ela disse, a gente tem muita pergunta, a gente quer saber muita coisa. Né? Eu vou falar um pouco sobre essas masculinidades, o machismo, sobre a efetividade da Lei Maria da Penha e o grupo reflexivo de homens do Ministério Público. E aí vou ficar à disposição para vocês fazerem perguntas, tá bom? Bom, então, o que seriam então as masculinidades? Né? A masculinidade é um espaço simbólico. Né? A gente não pega na masculinidade, isso é construído simbolicamente. É um espaço simbólico que modela comportamentos, sentimentos e crenças. Né? Esse espaço simbólico, que nesse espaço estão as permissões e as não permissões, e as interdições. Né? Pode isso, não pode aquilo. A construção da masculinidade na verdade, é um espaço, né, cultural, né, está nesse âmbito do cultural, que quando você chega já está tudo prontinho. O que se espera de um menino? Quando o médico diz é um menino ou uma menina na ultrassonografia, você já está vaticinando com o que é o que se espera de um homem. Seja homem, seja forte, sustente a casa, seja aguerrido, não chore, não demole, não deixe mulher mandar em você. Então já tem toda uma expectativa e uma crença do que é ser masculino e do que é ser feminino, né? O lugar de cada um. Né? O nosso lugar já está lá prontinho, já esperado. Como é para menino e menina, não é? O menino é educado, é para trabalhar. Né? Esse menino vai longe, vai ser um campeão, você vai trabalhar e vai ganhar muito dinheiro. Ele nunca guarda nada, é um desleixado. Ainda bem que ele deixa tudo por aí, porque a atividade dele é outra, não é guardar coisa em casa, não é arrumar as próprias coisas. Né? Ainda bem que ele está ocupado com o que interessa, que é ganhar dinheiro, que é se qualificar. E as meninas, né, educadas para trabalhar em casa. Essa menina é tão caprichosa, olha a letrinha dela, como ela arrumou as coisinhas dela, olha como ela é caprichosa. E a gente incentiva as meninas nesse capricho de arrumação, né, dizer já sabe ajudar a mamãe, agora mesmo já pode até casar, cozinhar, aprender, não é, cuidar de um filhinho, pegar a bonequinha para trocar fraldinha, aprender tudo de uma dona de casa. É assim a expectativa de gênero, né? Essa construção da masculinidade, né? E eu falo isso no meu livro. Aí eu faço logo o merchandising, né, Jaque? Do meu livro. O meu livro é fruto da minha tese de doutorado, e eu falo sobre essa construção das masculinidades, diversas teorias que tentam explicar essa masculinidade, que é a teoria do discurso vitimário, a psicologização, teoria dos papéis de gênero, dominação masculina, contrato sexual, patriarcalismo, capitalismo e masculinidade hegemônica. Então, nem tudo se explica de dizer que a sociedade é patriarcal. Né? O patriarcalismo é uma teoria que tenta explicar o domínio, né, a dominação masculina, e também esse uso da força para se fazer impor enquanto homem.
Então, a teoria da dominação masculina de um autor chamado Pierre Bourdieu, um francês. Ele escreveu o livro Dominação Masculina, e ele fala da diferenciação dos corpos, da socialização dos corpos, a dominação vem a partir dessa diferenciação dos corpos, né, que a mulher seria o homem invertido, né, o ser de falta, né, o ser menor. Ele faz uma construção a partir da diferenciação dos corpos, né, e fala dessa socialização dos corpos para dizer o lugar de cada um. Né. Ele fala também da teoria do hábitus, né, que o hábito seria o que você vai construindo ao longo do tempo, que é a cultura, né, e esse hábitos ele é internalizado. Né, é como se você tivesse uns dispositivos que você vai aprendendo a vida toda e cria o seu hábitos. E você age sempre de acordo com esse dispositivo, né, com esse hábitos. O discurso vitimário, que na verdade vai dizer que são os homens que são vítimas de um conjunto de fatores sociais e psíquicos. E, na verdade, isso é muito pesado para o homem. Né? O papel que é atribuído ao homem ele é muito restrito, é estressante, ele tem que trabalhar, tem que sustentar a casa, e leva um aprisionamento do self, e ele tem muita angústia, ele tem muito... não pode se abrir. Né? Então, tenta explicar, né, a partir dessas pressões sociais, tenta explicar que, na verdade, que é o homem que é a vítima. O discurso da psicologização, né, que vai falar que o homem, de maneira geral, que eu não vou ler isso daí tudinho, de maneira geral, o homem é criado por mulheres a vida toda, né, a professora, a mãe, a avó, e ele é dominado por essas mulheres. Então, em alguma fase da vida dele, ele vai inverter. Ele diz, agora é minha vez, sou eu que vou dominar. E ele vira... E ele passa a dominar mulheres, né? É uma tentativa de explicação também. Por quê? Porque o homem é que é o violento, né? Na verdade, porque é ele que agride, né? Ele tem medo da intimidade. Na verdade, ele que é a vítima, né? Ele coloca o homem como sexo frágil. E traz também, essa teoria traz alguns números, né? Vai dizer, olha, no uso abusivo de álcool e drogas, nós temos cada 4 homens, uma mulher. Distúrbios quanto problemas de aprendizagem, 4 homens para uma mulher. Hiperatividade, ansiedade, incontinência noturna, dilexia, esquizofrenia e autismo. Né? Esses números eles atingem mais os homens, estatisticamente, do que mulheres. É por isso que esse discurso, essa teoria, tenta explicar que, na verdade, é o homem que é o sexo frágil. Patriarcalismo, capitalismo e contrato sexual são teorias que se entrelaçam, né? A partir da teoria da hierarquia, que é de um francês chamado Louis Dupont. Temos uma autora aqui no Rio Grande do Norte, olha, no Brasil, né, que Maria Luísa Reibor, ela é uma paulista, e ela escreveu um texto chamado A Costela de Adão Revisitada. Né? E ela vai falar sobre isso, porque o homem é a totalidade e a mulher é parte, e existe um princípio da hierarquia que tem que ser cumprido. Né? Nós temos também uma teoria, uma autora que também segue essa teoria do patriarcalismo, né? Que vai dizer, olha, sabe por que o homem é superior? Né? Porque existe uma estrutura, existem estruturas que sustentam o patriarcalismo, que, na verdade, não precisa do patriarca, não precisa do homem para fazer valer essa teoria. Né, ela cita até aquele filme Lanternas Vermelhas, né, que as mulheres fazem cumprir a lei do patriarcado, mesmo o patriarca não estando presente, mesmo o homem não estando presente. Elas punem uma mulher em razão de um adultério. Né, isso Zafiotti é uma teórica do patriarcado, né, ela defende que o que explica o domínio dos homens sobre as mulheres é justamente essa lei do pai, essa lei do patriarca. Né, o capitalismo, né, seria responsável por toda a opressão, na verdade, a opressão de todo mundo. Você tem que trabalhar muito, e trabalhando muito, você fica sem tempo até de refletir sobre a sua vida, sobre o seu lugar, sobre o seu papel, sobre a sua masculinidade. Né, então, isso tentaria explicar, né, através do capitalismo. E esse capitalismo, o menino dos olhos do capitalismo é o contrato, né, que é o símbolo do liberalismo, né, a autonomia da vontade. As mulheres estão alijadas desse contrato porque elas não são sujeitos para contratar. Na verdade, elas são objeto do contrato. Né, por essa teoria vai dizer, olha,
a lei do contrato sexual ela está dentro do contrato social, né? E esse contrato social, esse contrato sexual vai dizer que os corpos das mulheres estão disponíveis para os homens enquanto representação e enquanto carne. Não é só ir lá realmente usufruir, fazer o assédio ou estupro, mas enquanto representação. Vejam as propagandas que se usam os corpos da mulher, então enquanto também representação. Os corpos das mulheres estão disponíveis à disposição dos homens, em troca de obediência por uma proteção. A teoria dos papéis vai falar sobre como há um estranhamento, primeiro, né, as bases da masculinidade são firmadas aos 5 ou 6 anos, né, por essa teoria. Vai dizer que a partir de 19 meses as crianças começam a perceber as diferenças. Quem é o papai e quem é a mamãe. Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. E as crianças vão assimilando esses papéis, né? Reconhecimento do que é ser menino, o que é ser menina. Menina não faz isso, menino faz isso. Então, as exposições vão sendo colocadas para as crianças e aos 5 ou 6 anos se forma a base da masculinidade, né? São pressões para que os papéis sociais sejam cumpridos, né? Exigência viril, de posse, poder, ser assertivo, competitivo sexualmente, ter desempenho, homens máquinas, né? E isso resulta a criação de estereótipos de gênero que cria expectativas de liderança, agressividade, força, aventura, autonomia, né? O que se espera dos homens, segundo a teoria dos papéis. E, por último, a masculinidade hegemônica, que foi criada por Connell. Essa é uma das teorias que mais se fala, né? Mais que as pessoas, os autores reconhecem como uma teoria que explica, mas é uma teoria que fala do homem ocidental e branco e heterossexual, né? Ele não há outros marcadores sociais como se espera para explicar a violência de gênero, né? A etnia, o fator geracional. Por que mulheres entre 19 e 39 anos são as que mais morrem? Mulheres em idade produtiva, mulheres em idade de reprodução também, né? Então, por que mulheres negras morrem mais? Porque os corpos negros eles importam menos. Porque a carne negra é, como diz a música, a carne mais barata do mercado. Porque o número de mulheres negras mortas aumentou e o número de mulheres brancas diminuiu. Então, há outras explicações também cortados por outros marcadores de gênero que não estão contidos na teoria de Connell, que ele fala de um tipo ideal, um tipo de homem ideal, uma masculinidade que se espera, e os homens mais ou menos se afastam ou se aproximam dessa masculinidade. Fala das masculinidades que são chamadas de subordinadas, que são as masculinidades das pessoas homossexuais, dos homens homossexuais, né, dos transexuais, as pessoas trans. E aí ele vai falar sobre o poder que é exercido pela masculinidade hegemônica sobre as mulheres sobre as pessoas LGBTs. Bom, então, essa categoria, esse gênero é uma arena de disputas, de negociações. Negociações são possíveis. Nem sempre a masculinidade é tóxica. Nem toda masculinidade é tóxica, nem toda masculinidade é aquela que provoca a agressividade, né? Há masculinidades possíveis, há trocas nessa relação afetiva, nessa relação, na relação conjugal é possível estabelecer contratos, é possível estabelecer trocas que realmente não violam os direitos das mulheres, né? A gente fala na categoria de trabalho como uma categoria importantíssima para a relação de gênero, talvez uma das categorias centrais, né? Porque o trabalho ela tem uma dimensão estruturante nessa relação de gênero, né? Ela demarca lugares, postos de trabalho, discriminação, exclusão de oportunidades de carreira e acúmulo de riquezas. Né? Então, a dimensão de trabalho é uma dimensão importantíssima para explicar essa relação de gênero. Né? Fala esses marcadores sociais que eu já falei, e eu quero dizer que nem sempre essa dominação foi total. Nem sempre, e não é total. Sempre houve contestação, sempre houve luta por direitos, sempre houve insubordinação, né? Em razão de uma luta feminista. Né? O feminismo tem um papel importantíssimo nisso aqui, nessa virada e nessa não conformação a essa dominação masculina, em razão de lutas, né, com conquistas que foram sedimentadas por essa insubordinação, por essa contestação que sempre foi real. Foi.
Isso. Lugares, né? Determinação dos lugares, marcadores. Por exemplo, no país inteiro nós temos 13% de mulheres na segurança pública. O que é que diz que eu não posso ser agente de segurança pública? Que uma mulher não pode ser agente de segurança pública? Não há nada que diga que a gente não tem direito eu não posso ocupar esse espaço. Ou nas exatas, né? Mulheres nas exatas, né? Mulheres em profissões que historicamente foram ocupadas por homens. E vice-versa. Né? Para professora, sempre a mulher está no lugar de cuidadora, né? Eu falo isso também no livro. A mulher está sempre no lugar de cuidadora. Ela é a professora, ela é a enfermeira, ela sempre foi aquela que cuida. Cuida no seu espaço de trabalho, cuida de todos. Ah, essa daqui é uma mãezona. Ainda bem que tem uma mulher aqui, porque olha só, tudo no lugar, ela traz lanche para todo mundo, ela está sempre perguntando quem está bem, ela está sempre no lugar do cuidado. Ela está sempre no lugar de cuidar de pessoas em casa, de crianças, das pessoas que estão doentes, dos idosos, do marido. Né? Ela está sempre nesse lugar, né, da cuidadora. Érica, só fazendo assim uma complementação, inclusive, mesmo nessa oportunidade das mulheres dos cargos de poder, ela sempre fica numa posição hierárquica inferior, de secretária, nunca como gestora. E em relação ao lugar de trabalho de homem e mulher, também é verdade que há lugares de mulher e quando os homens ocupam, também encontram uma resistência. Como você disse, assim, manicures, professoras, sim, tem a resistência também da ala feminina. Né? É verdade, porque a gente tem um ideal, né? Um tipo ideal, o lugar que cada um deve ocupar. Então, quando você ocupa uma mulher fazendo isso, quer dizer que na sua casa quem lava os pratos é o seu marido, quer dizer, um estranhamento completo, ou então a ocupação de um lugar, de um posto de trabalho. Né? E quando uma mulher ocupa um lugar que seria esperado que um homem ocupasse, ela está cobrada o tempo todo. Vamos ver o que ela vai fazer, vamos ver a besteira que ela vai fazer. Olha só, não disse? Tá aí, vai chorar. Diante de uma confusão, vai logo chorar, vai logo se emocionar. Né? E nem sempre é assim. Bom, então, a associação entre masculinidade e violência, nas sociedades ocidentais, há uma valorização da identidade viril, né, masculina, com mecanismo que associam a violência com o grau de aferição da masculinidade. Quanto mais o cara for resolver, olha que esse cara como é bruto, como ele chegou lá, e ele, olha, tudo cai da mão, tudo ele derruba, isso é um cara muito agressivo. Então, o grau de masculinidade é aferido nas sociedades ocidentais pelo grau de violência. Inclusive, nas escolas assim, da juventude, né, as pessoas que têm mais famosas na escola, os homens, né, são aqueles que vão para as rixas, brigam, né? Então isso já é estimulado desde a infância, a adolescência. O popular, né? É aquilo ali. Reconhecimento da autorização do uso da força para se reconhecerem enquanto homens, né? E aí eu queria falar um pouquinho dessa pesquisa, que é uma pesquisa da locomotiva, da Avon Locomotiva, é o papel do homem na desconstrução desse machismo, né? Tudo isso cria uma cultura que a gente chama de cultura machista. Nós vivemos uma cultura machista, uma cultura que tem a hegemonia do poder do homem, que há lugares demarcados, privilégios, né, em relação ao homem em detrimento da mulher, que a mulher trabalha mais, trabalha pelo menos, sei lá, eu não vou ter esse dado agora, que já saiu uma pesquisa nova essa semana passada, do IBGE, falando quanto a mulher trabalha, mais do que o homem, mais de 20 horas, eu não tenho isso precisamente, que eu não prestei muita atenção, mais de 20 horas a mulher trabalha, porque tem o acúmulo do serviço doméstico. Não me venham no Dia das Mães dizer parabéns a vocês que conseguem dar conta da dupla jornada. Quem foi o cão que inventou a tal da dupla jornada? Né? Que história assim, eu não como um parabéns para você, ninguém consegue. Ou eu consigo, a gente falava sobre isso ontem, né, Jaque? A gente falava sobre, ninguém consegue dar conta de dupla jornada. Como é que parabéns para você que você consegue dar conta? Eu não consigo dar conta. Eu não consigo estar aqui e estar ensinando a atividade do meu filho, que tem 2 provas hoje, 3, Senac, e tem mais 2 provas. Meu filho está lá em Natal. Eu não consigo estar aqui. E eu não consigo estar lá ao mesmo tempo. Quem é que consegue dar conta? Você chega cansado em casa, tudo que você quer é o jantar, prontinho. E se perguntar o que é o jantar, porque quando eu casei, né, meu marido chegava e perguntava o que é o jantar. Eu disse, não sei, eu cheguei agora. Estou igual a você, estou cega, vou ficar ali, vou tomar um banho. Quando você descobrir essa informação, por favor, me avise. Aí eu tenho que dizer a mesma coisa, né? Você tem que levar
Como assim? Eu não sei qual é o jantar. O que você soube por que isso aqui está aqui? Por que isso aqui tá... Não sei, estou chegando agora também. Não dou conta de saber de tudo. Eu não consigo dar conta da dupla jornada. Ninguém consegue. Tem dia que eu entro em casa, eu digo que eu tenho 4 filhos, só para vocês terem informação. 4 filhos. Então, eu chego em casa, aí eu digo, vou entrar na faixa de Gaza. Aí, meu quarto é lá em cima e é o último. Eu digo, meu Deus, por que esse quarto tão longe? Aí eu vou, solto minha bolsa. Mãe, não sei o quê. Mamãe, faltou não sei o que lá. A professora pediu uma tinta não sei o quê, um colorido não sei o que lá, uma cola que só acha não sei aonde, um glitter, não sei o quê, para fazer um trabalho de artes. Tudo de surpresa. É amanhã. Ou então é hoje, eu tenho que levar um pote não sei de que seco para fazer uma planta. Sempre tem uma coisa. Aí você vai andando. Tá certo. Pá, e você vai à faixa de Gaza. Eu vou dizer, se eu conseguir atravessar a faixa de Gaza, eu tô salva. Né? Vão aquelas bombas vão explodindo ali do seu lado. Você já vem cheia, né? E vou lá para a faixa de Gaza. Eu entro, aí na porta do quarto vem todo mundo lá atrás de mim, né? Aí eu digo, olha, atenção, eu vou entrar nesse quarto. Eu vou tomar um banho. Eu vou descansar um pouco. Eu vou ver o jornal. E aí depois eu falo com vocês. Só que eu preciso desse tempo. Agora, eu vou fechar a porta. Não vou trancar. Só fechar. Não quero palavras como mãe, mamãe, Érica. Essas palavras estão completamente proibidas. Então, me deixa em paz. Eu preciso só um tempo. Aí depois eu desço, aí vou vendo cada um, sabe? As demandas, resolvendo aquelas demandas. Anota, liga para outra mãe. Fulana, você já foi comprar aquele recortezinho de chita, uma cor não sei o quê, um lacinho não sei das quantas que as professoras pedem. Como se a gente tivesse tudo desocupada. Completamente. Eu não estou desocupada. O dia todo dia tem uma demanda. Não, glitter, não sei o que lá. Aí, fulaninha, você já foi comprar? Não, então me dá uma mão aí, compra o meu, deposito na sua conta. Compra o meu também, porque eu não estou podendo ir. Eu disse, olha, já resolvi o seu. Ah, mãe, eu trabalho, um passeio da escola só pode pagar tal dia. E tem que ir lá de novo. Aí você tem uma audiência, tem uma reunião. Como é que eu vou fazer isso? Aí você liga, vem cá, dá para ir sábado, um dia que realmente as pessoas não trabalham. Eu não trabalho no sábado, tem gente que trabalha. Poxa, sábado aí, não, já resolvi o seu também. Eu vou ficar sem a vaga. Aí foi aquela pressão, sabe? Isso tudo em cima de uma pessoa. Isso é papel de gênero, isso é violência de gênero. Quem disser que a desigualdade no espaço doméstico não é violência, não entende o que é violência de gênero. Esse é o primeiro espaço que é a articulação da relação de poder. Meu laboratório, minha casa, ora, 4. E um marido, não é? Um marido que quando eu casei, ele estava lá no Caritó, não queria, 38 anos, não ia casar. Eu digo, eu vou fazer um favor a você, vou casar com você. Hã? Ele não sabe o que é Caritó, não, aqui? É ficar para a titia, né? Pois é, lá ficar no Caritó. Ele estava lá no Caritó. E eu tirei, resgatei, salvei, entendeu? Para ficar para titio. Eu fiz essa caridade para ele. Eu digo a ele, eu fiz uma caridade para você. Ninguém queria você. Olha aí, eu quis. E aí, ele recebia, como ele era o único homem da casa, tinha 4 irmãs, ele recebia tudo na mão. Sempre a mãe dele, que já tem 80 e poucos anos, sabe como é, né? Você sabia que quando eu comecei a namorar, eu fiquei horrorizada, a mãe dele veio para ele com uma bandeja, não é trazer um copo d'água na mão, não, pegue. É aquela bandeja com paninho, e ele pega aqui seu pudim com não sei o que, com eu digo, que fria, eu nunca vou fazer isso na minha vida, que fria, não está vendo que não dá para mim? Aí fui vendo aquela história, né? Eu digo, aqui não vai ser desse jeito, porque eu trabalho também, eu não tô assim, eu não tô nessa vibe, não. Eu não sou essa. Eu vou logo avisando, que eu sou aquela que não tem uma flor dentro de casa, que eu sou horrível para o negócio de decoração. Não tem, na minha casa, é como essas paredes aqui, não tem um quadro. Na minha casa não tem um quadro. Você entra lá, é uma coisa, tem um lugar para sentar, tem um lugar de conforto para trabalhar, mas de florzinha, não sei o quê, não. É ele que coloca, um porta-retrato, é a função dele. Não é? É a função dele, de arrumar a casa, de ornamentar. Afinal de contas, nem sempre a gente tem mulheres sensíveis. Eu não sou essa mulher sensível. Sou completamente... Olha como ela é bruta, eu sou a bruta da história. Né? Se vocês não me vissem desse jeito, com a saia, com esse cabelão, tudo podia pensar que eu sou homem.
Olha só, eu trabalhando, ele está lá cuidando, meu marido está lá cuidando do filho. Ele está levando o menino hoje no Senac, hoje tem prova, ele está ensinando lá. Ficou, eu viajei ontem. Na verdade, sábado de madrugada, para poder chegar aqui. E aí, eu sou aquela pessoa que não arruma nada, minhas coisas são todas bagunçadas, as dele são bem organizadinhas. Ele arruma as minhas, né? Quando eu chego bem estressada, ele que vai fazer alguma coisa, me ajudar. E aí, talvez eu seja um homem, pelos papéis de gênero, não é? Então, o que é ser homem? O que é ser homem? É fazer isso? Né? É cumprir esses papéis? Né? Talvez a gente tenha um monte de mulheres que são homens, que podem ser chamadas de homem. Não sei se eu sou homem, eu gosto de futebol, adoro futebol, eu tenho o meu time, eu vou para estádio, eu xingo estádio. Sou homem, eu acho, eu gosto de cerveja. Será que eu sou homem? Então, assim, isso é uma... mas eu quero ser mulher. E eu quero ter direito também de gostar dessas coisas, sem ser julgado o que é homem, o que é ser homem, o que é ser mulher. Então, esses papéis nos aprisionam, nos colocam nos lugares que a gente não quer. É doído para todo mundo ser homem, fazer homem, ser, né? Tornar-se homem, tornar-se mulher. Isso é doído, porque eu não imagino como deve ser ruim a estrutura de um homem. Né? Você formar um menino. Menino engula o choro. Menino, cadê a namoradinha? Que esse menino não tem uma namorada, já tem 12 anos e não tem uma namorada. Não é? A cobrança, que os meninos de 12 anos já tem que ter uma namorada para não dizer que é homossexual. O medo dos homens, dos pais, né, que os filhos sejam homossexuais. Não pega nisso, não. Isso é coisa da sua irmã, isso é coisa de menina. O menino não pode brincar com a Barbie, o menino não pode ter um carrinho de boneca, o menino não pode ter uma mamadeirinha para aprender a ser pai. Não é? Os homens não sabem ser pais, porque a gente interdita. Você não sabe trocar uma fraldinha, você não sabe balançar uma criancinha, um bebê, porque nunca pegou aquele bebezinho que a gente tem, que cuida. Né? Nunca foi para isso. Né? Isso não é coisa de homem. Né? Então, você é doído também para homem. Engula o choro, pega essa mala. Se tem um barulho na casa, quem é que vai? Vai lá, George. Eu estou escutando um barulho. Aí quem vai lá é ele. Eu acho que deve ser horrível ser homem, porque não pode ter medo, não. Ele tem que proteger a casa todinha. Está faltando não sei o quê, não tem dinheiro, é ele. Eu vou cobrar de quem? Do provedor. Então, eu imagino que deve ser muito ruim. Só que nesta diferenciação de fazer gênero, de lugar, né, de pode, não pode, permissões e também interdições, quem leva a desvantagem é a mulher, porque é a mulher quem é dominada, é a mulher que sofre a violência. É ruim para os dois, mas, com certeza, a gente está em posição de desigualdade. Não é que nem sempre é criada por um homem, mas por uma cultura, sem tirar a responsabilidade pessoal de cada um nessa história toda. Né? Então, qual é o papel do homem na desconstrução do machismo? Né? Essa pesquisa eu acho muito massa. 6 em cada 10 homens acreditam que poderiam se posicionar melhor em relação a uma mulher. Então, nós temos um espaço para grupo reflexivo de homens. 6 em cada 10 homens, 60% dos homens ouvidos, eles disseram, eu acho que eu posso ser melhor em relação aos homens. Eles disseram. Eu tenho certeza que muito mais homens acham isso, que podem ser melhor em relação às mulheres. 31% dos homens gostariam de não ser machistas, mas eles não sabem o que fazer. Muitos homens temem a desaprovação do grupo, né? 43%. Em um grupo de homens no WhatsApp, diz que pega feio, pega ruim, né? Que um amigo, dizer que um amigo compartilhou uma foto de mulher nua, dizer, olha, 43% diz, olha, ele compartilhou a foto, mas eu não vou dizer nada. O assunto aí é com ele. Não diz nada, não se posiciona, mesmo achando errado. 31% diz, eu apoio o feminismo, mas eu não vou pagar um mico de ficar defendendo isso diante dos homens. E 24% dos homens dizem que no meio dos outros homens não tem coragem de ficar defendendo mulheres. Né? Ele quer defender, mas no meio dos outros homens ele teme a desaprovação do grupo. Né? O grupo é muito importante. O grupo é muito importante para os homens. Eu acho que não tem que ficar compartilhando essa foto dessa menina que tirou uma foto para o namorado, passou um nude e vazou e agora todo mundo está vendo. Eu acho que é desleal, mas eu não vou ficar falando nada. É com ele, esse é assunto dele. Aí o outro diz, não, eu não vou ficar pagando o mico de ficar defendendo o homem, feminismo, não. Eu acho certo as mulheres quererem igualdade, mas eu não vou ficar defendendo, nem ficar defendendo mulher, não.
vou ficar na minha. Pelo menos eu não vou ser contrária a isso. Quer falar? Érica, é interessante isso porque a gente percebe também, tem uma pesquisa da ONU Mulheres, né, que diz que aquela da ONU Mulheres, que é anterior, homem, essa né? é mais recente, Papo de Homem, que 81% se diziam que acha que a sociedade é machista, mas só 3% se reconhece machistas. Exato. Então, é exatamente essa pesquisa que parece que é bem mais interessante, que é mais recente também. Mas, por outro lado, também, nós que defendemos os direitos das mulheres, o que eu tenho percebido também é que, não sei se pelo momento, mas o que está acontecendo, que muitas mulheres têm preferido ficar caladas também. Quando a gente se insurge contra uma brincadeira de mau gosto, ontem mesmo, num grupo de WhatsApp de advogados, eu sou advogada, fizeram uma brincadeirinha falando de uma transgênero que tinha arrumado um emprego e tal, e aí postaram embaixo, é por isso que vocês têm diferença salarial, olha aí, as transgêneros estão tomando o espaço de vocês. E eu meti o cacete. Entendeu? Não perdoei mesmo, com educação. Primeiro eu coloquei a estatística, inclusive que a OIT diz que nós temos 30% realmente de remuneração menos que os homens. Isso, quanto mais sobe na categoria, maior a diferença. E que a OIT já disse que, apesar de se dizer que é porque a mulher é engravida, que é porque ela tem dupla jornada, porque ela tem outros afazeres, que nós somos muito mais eficientes no trabalho. E aí, ao invés dos homens se comportarem para entender o que eu estava dizendo, começaram a defender a postura do colega. E o que eu percebo é que a gente também fica isolado como mulher nessa discussão. A gente também fica isolado como mulher nessa discussão. A gente é a louca, é a chata, é a que não sabe levar a brincadeira radical, porque eu acho que, e é o que a gente costuma dizer, se a gente não, eu fico colocando para eles, vocês precisam entender que vocês precisam desconstruir o machismo. Nós precisamos desconstruir o machismo. Enquanto vocês reproduzirem brincadeiras machistas, piadas machistas, vai ser difícil a gente pensar na desconstrução do machismo. Porque eu coloquei para eles, ninguém aqui se intitula machista. Mas é preciso que nós perguntemos para nós mesmos, não só homens e mulheres, nós somos ou não somos machistas? Mas é uma questão complicada, e a gente percebe que muitos rapazes falam mesmo isso. Eu gostaria até de defender as mulheres, eu não acho legal, mas eu tenho vergonha de falar, porque eu vou ficar mal com os meus amigos. Muito, muito boa a sua fala, é isso mesmo. Agora, sim, eu tenho uma estratégia em relação a isso. Eu nunca, e eu não falo isso nos grupos, né, dos homens, né, você é machista. Ninguém quer ser rotulado como machista. Como a gente não quer ser rotulado como feminista radical, ninguém precisa dizer que é machista. Nós temos a nossa cultura é machista e os comportamentos machistas eles podem ser repetidos por homens e mulheres, né? Podem ser repetidos por homens e mulheres. Então você não pode rotular ninguém, né? Você rotular, você já afasta. Como assim eu sou machista? Não sou machista. Eu nunca bati numa mulher. Eu não sou machista. E se eu bati foi quando ela mereceu. Né? Então, ele vai ter uma justificativa e talvez você aclarar. Eu não gosto muito da palavra sensibilidade, não, sabe? Porque é atrelada a como se fosse uma naturalidade da mulher, e não é. Não é. Então, eu não fazer uma sensibilização. Não é sensibilização, é capacitação. Porque na hora que você vê os números, na hora que você conhece, aí você começa a ter uma atitude diferente. Quando você diz, olha o que isso causou na vida dessa mulher. Olha só a repercussão desse tipo de comportamento na vida desta família, dessa mulher e de todas as outras. Então, quando você é capacitado, você passa a ter uma postura diferente. Né? Então, eu troco sensibilização por capacitação, sem pedir troco. Eu quero a capacitação. Eu quero que as pessoas escutem e entendam o que é o gênero. O que é esse gênero? Que não existe um gênero que é o vilão. Não existe o vilão. Existe uma cultura que todos nós temos o dever de combater. Porque está acabando, dizimando a nossa felicidade, a nossa possibilidade de ter uma vida sem violência. O que é uma vida sem violência? É uma vida sem medo. É uma vida sem você estar de sobressalto. Sem você achar que seu marido vai chegar em casa, o que é que ele vai perguntar, o que é que ele vai brigar hoje, o que é que ele vai dizer de ruim hoje comigo, o que é que vai acontecer hoje. Né? Então, uma vida sem sobressalto, você viver em paz. Né? Que talvez seja o bem mais precioso que a gente tenha. Você ter a tranquilidade, né, de vida. Bom, vou pular porque tem muita coisa para falar, viu? Alguns estão revendo suas atitudes marxistas e violentas, mudando, né? Costumavam fazer isso e não estão fazendo mais. Usar de violência física, trocar imagens não autorizadas,
dizer que só foi promovida por causa da aparência e assim por diante. Quer dizer, 34% dos homens já deixaram de colocar em prática alguma atitude machista. Olha só o espaço que nós temos nos grupos. Nós temos muito espaço nos grupos. Os homens querem ouvir. Os homens querem mudar alguma atitude machista que estão tendo em relação a mulheres. Principal fator de transformação, olha só, 18% foram posts de internet. Isso é importante também. Brigar na internet é importante, viu? Ficar lá ocupando aquele espaço que é o espaço público. O espaço público não é praça, não é mais nada como era antigamente. Minha época de adolescente, o espaço público era praça, era o pátio. Mas agora não é. O espaço público, se você quer se comunicar com o público, é internet. Aí você vai lá e 18% já mudaram. Teve uma transformação a partir desses posts de internet. E 54%, olha só, mais da metade dos homens transformaram sua atitude porque tiveram uma conversa pessoal com o homem e com a mulher. Onde é que eu vou ter essa conversa pessoal? Nos grupos. Vamos ter essa conversa pessoal. Nos identificar com esses homens e vamos fazer o nosso papel transformador. 54% mudaram em razão de uma conversa pessoal. Sobre os posts de internet, bom dia, né? Geralmente, quando a gente faz, sempre vem alguém e fala, nossa, como você é exagerada, você é radical. Mas eu queria compartilhar, na verdade, o seguinte. Muitos colegas não curtem, mas eles leem. Aí, um dia, eles te acionam no WhatsApp e falam assim, Milene, hoje aconteceu tal coisa. E eu reagi de tal coisa por causa de um pôster seu. Maravilha. Aí, sabe o exercício que eu comecei a fazer? Eu fui ver se ele curtiu o meu post, né? Não, eles não curtem, mas eles leem. Então, às vezes, tem 0 curtida de homem, mas eles leem. E isso modifica mesmo, eles dão esse retorno para a gente. E eu comecei a fazer o exercício de ver se eles curtiram. Porque, e é isso, a vergonha de publicamente se assumir feminista, né? Mas aquilo fica martelando na cabeça deles. Eu já tive inúmeros retornos de post dos colegas falarem que se posicionaram diferente porque leu o que eu escrevi. Perfeito, perfeito. Bom, gente, então, e afinal, onde está essa nova masculinidade que a gente quer? E aí, esse homem aí, olha essa pazinha cuidando, né, do filho. Onde é que está essa nova masculinidade? Essa participação, não é inversão de papel não, certo? Até porque não tem papel, eu não quero ler esse script, eu não quero ler esse script que traçaram para mim. Estou fora. Se tem um script, eu não quero ler, porque eu não quero atuar nesse papel. O meu papel vai ser negociado com meu marido, com meus filhos, é uma negociação. O machismo é da ordem da cultura, não é natural. Machismo, o homem não nasce machista, não é naturalmente machista, é da ordem da cultura. O homem não nasce machista, ele aprende a ser machista através de uma cultura que cobra dele esse papel de macho. Se ele aprendeu a ser machista, pode ser levado a refletir sobre essa condição e mudar de atitude, especialmente quanto ao uso da força para se impor. Então, esse é o centro da nossa conversa. O homem não quer ser machista, ele não nasce machista e eu posso mudar. Se ele aprendeu isso, ele pode aprender outra coisa. A gente pode aprender qualquer coisa, inclusive a não ser machista, homens e mulheres. E aí lá vem a Lei Maria da Penha. Que lei é essa, então, que vem para chancelar tudo isso que a gente está falando, que é uma lei que fala de gênero, que é uma lei que fala de papéis de gênero, que diz que tem que desconstruir estereótipos, né? Então, é uma lei que eu digo que é uma lei de proteção integral. Esse é o título do meu segundo livro, que está em andamento. É uma lei de proteção integral. A Lei Maria da Penha não é uma lei que traz crimes, ela não é uma lei punitivista, ela não é uma lei contra os homens, ela não é uma lei que veio para punir homem, ela é uma lei que veio para proteger mulheres. Notaram a diferença? A diferença de visão? Ela não é uma lei contra os homens, é uma lei que veio para proteger mulheres. Não é uma lei que veio para punir homem, é uma lei que veio para proteger mulheres. O centro da Lei Maria da Penha é a proteção, é a medida protetiva de urgência. Mas não só. A Lei Maria da Penha, ela traz aquele artigo 2º e 3º, vai dizer, olha, toda mulher, independente da classe, raça, etnia e tal, tem direitos fundamentais. Assegurar a cultura, a educação, a alimentação, moradia, tarará, convivência comunitária. Então, isso é a doutrina da proteção integral. Eu não tenho só que olhar para a mulher como vítima da violência, não. E o resto, e o todo, e empregabilidade, e a relação com a família, e os filhos, e tudo mais, e a saúde, e a educação, e como fica.
Quer dizer, é uma lei que vem proteger integralmente essa mulher que está em situação de violência. Para que isso está na Lei Maria da Penha, se já tem na Constituição? Porque a Lei Maria da Penha diz que não pode ser vista a mulher só em razão da violência. Eu tenho que pegar essa mulher, que se ela me procurou, eu tenho que assegurar tudo isso a ela. Em situação de violência, eu tenho que assegurar a proteção integral. Além disso, a Lei Maria da Penha ampliou o conceito de violência doméstica e familiar, disse, olha, é todo mundo que mora na casa, que mora fora da casa, que a pessoa se considera parente. Até que se considera, ampliou, porque ampliou a proteção. É uma proteção ampliada. O vizinho também pode ser autor da violência doméstica contra a mulher. Porque a Lei Maria da Penha, em razão dessa proteção integral, ampliou esse conceito para proteger. Medidas integradas de prevenção, a Lei Maria da Penha prevê, inclusão da mulher em situação de violência em cadastro de programa assistencial do governo, afastamento com manutenção do vínculo trabalhista por 6 meses. Quer dizer, a lei que traz tudo isso, que traz uma proteção integral. Remoção prioritária, já que essa remoção prioritária diz que se uma promotora, por exemplo, estiver sofrendo violência, ela tem direito à remoção compulsória. Ela tem direito a uma transferência compulsória. Isso mudou, porque ninguém tem a amplitude, a consciência da amplitude do que essa lei trouxe. Olha só, isso mudou a lei federal, a lei dos servidores públicos, porque toda servidora pública tem direito a uma remoção compulsória, independente de vaga. A lei diz isso, é para resguardar a sua vida, a sua integridade. Ah, mas é por que ela vai mudar? Porque é em razão, não tem justificativa não. Sofreu violência, automaticamente, para resguardar a sua saúde, sua integridade física e mental, né, psicológica, ela tem direito à remoção, ela tem direito à suspensão do contrato de trabalho. Por isso que essa lei é uma lei de proteção integral. O atendimento integral na polícia, a Lei Maria da Penha traz isso. Vai lá, pega os pertences, proteção, tudo mais. Não é uma escuta que uma escuta humanizada. Esse negócio de humanizada, eu também sou uma crítica, porque humanizar humanos é um negócio meio complicado, né? Humanizar, o atendimento humanizado, como eu estou lidando com humanos. Então, atendimento humanizado parece um contrassenso. As medidas protetivas, que são o centro, assistência judiciária para causas cíveis e criminais, a mulher tem esse direito, advogado, competência integral dos juizados, a gente conversava sobre isso ontem, o juizado especial da violência contra a mulher é uma garantia também de proteção à mulher, e vai dizer, está lá escrito, que estão todas as causas cíveis e criminais. Se a mulher precisa do divórcio, tem que ser no juizado. Se a mulher precisa de alimentos, é no juizado. Se ela precisa da divisão do patrimônio, é no juizado. Ela não tem que ficar indo, batendo de juizado em juizado, de vara de família, de qualquer outro lugar, não. Ela tem o direito de fazer tudo isso no juizado, porque o juizado tem competência integral. A mulher em situação de violência, o divórcio dela, eu não posso tratar igual aquele divórcio que está lá na vara de família. Ele é diferente, porque ela corre risco. Porque ela está sob medida protetiva. Eu tenho que olhar os filhos de maneira diferenciada. Eu tenho que fazer uma visitação, uma convivência com o pai de maneira diferenciada. Não é igual. Tem que ser tudo no juizado. Ah, mas não tem condição. Vem cá, junte tudo que é de promotor e de juiz de família e de violência doméstica e vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo. Mas tem que cumprir a lei. A lei diz que é uma lei de proteção integral. Se não tem condição, vamos arranjar essa condição, né? A gente tem que batalhar por isso. A gente sabe que cada estado tem o seu código de organização judiciária, mas a Lei Maria da Penha ela vem romper com várias dessas questões. E uma delas que eu acho importante é que nós possamos, juntas, as instituições todas que puderem se unir. Eu sou presidente da BMCJ, aqui no Tocantins. É um prazer tê-la aqui, porque eu sei que você é associada, já me informei, lá no Rio Grande do Norte. E eu acho que todas as instituições devem se unir para ver se a gente consegue efetivamente trazer os juizados da violência doméstica aqui. Até porque esse olhar do juizado, e também que promotores e juízes, promotores, no nosso caso aqui não é a Flavinha, é extremamente integrada, mas que promotores e juízes que queiram atuar na violência doméstica. Isso não pode ser uma coisa compulsória, colocar o juiz lá que não tem interesse em atuar nessa área, até porque é ruim a gente pensar, nós estarmos atuando numa coisa, eu como advogada atuar numa área que eu não tenho afinidade, direito do trabalho. Estou ferrada. Então, eu acho que a mesma coisa tem que ser com os magistrados também, que eles tenham essa afinidade. Eu acredito que essa é uma batalha que nós precisamos construir. Perfeito, isso mesmo. É uma garantia, né?
Então, a garantia de proteção à mulher é a existência dos juizados especializados de enfrentamento à violência contra a mulher. E o direito de ser informado de todos os atos do processo. Quer dizer, não é só isso que a Lei Maria da Penha tem. A Lei Maria da Penha é repleta de... Não tem uma palavra sobre punir homem. Não tem uma palavra. Embora eu sou absolutamente favorável à responsabilização e à prisão em caso de descumprimento de medida protetiva. A medida protetiva é o que tem de mais sagrado na Lei Maria da Penha, é o coração da Lei Maria da Penha. Medida protetiva é dizer, você está sob a proteção do Estado. Se ele violou, se ele não cumpriu, ele tem que ser preso, sim. Então, eu sou absolutamente a favor disso, mas eu sei da deficiência em relação ao sistema penitenciário, à ressocialização. Então, nós temos outras alternativas. O feminicídio é um contínuo da violência. E o que é que a Lei Maria da Penha tem a ver com isso? A Lei Maria da Penha foi criada para evitar feminicídio. A Lei Maria da Penha, se eu não cumprir, se eu não garantir os direitos integrais, né, a proteção integral da mulher, ela vai cair no feminicídio. Ela vai ser vítima de tentativa ou do feminicídio consumado. Então, há fatores que eu tenho que considerar em relação às mulheres que estão em processo. Vocês todos trabalham na rede, vocês sabem tanto quanto eu. Nem todas as mulheres, né, estão interessadas na prisão e na punição do seu algoz. Como Maria da Penha. Maria da Penha foi vítima de violência doméstica e de tentativas de feminicídio. As mulheres que nós lidamos no nosso dia a dia não foram vítimas de tentativas de feminicídio. São mulheres que ainda estão acreditando que isso vai mudar, que isso é só uma fase, que se eu fizer isso ele vai mudar, que se eu não falar mais com minha mãe ele vai mudar, que se eu sair do emprego ele vai mudar, que se eu fizer isso assado ele vai ser diferente. Elas estão acreditando e elas chegam lá para dizer isso. Eu quero ajuda, mas eu não quero que ele seja preso. Então, não é uma realidade que nós temos que considerar. Outros fatores. As expectativas da mulher são voltadas, sobretudo, para o rompimento da violência. Se eu não quero ser mais vítima, é tudo que ela... Qual é que você quer? O que você quer quando você procurou a justiça, a polícia, a rede? Eu não quero ser mais vítima. Eu quero que pare. Eu quero que ele pare. Ela não disse, eu quero que ele seja preso. São raríssimas as mulheres que querem isso. Um dos aspectos relevantes em conflito de gênero é o comprometimento emocional. Olha só. Você sabe quem é que ela está denunciando? É o filho, é o pai, é o padrasto, é o irmão, é o marido, é uma pessoa com quem ela tem uma história. Não é aquela pessoa que levou minha bolsa no meio da rua, que eu digo, é esse aí, eu reconheço. Eu nunca vi. Não preciso reconhecer, não, eu já sei quem é ele. E eu tenho um comprometimento emocional com ele. Porque ele é alguém da minha afetividade. E é alguém que, mesmo com a violência, eu não deixei de ter afetividade. Eu não deixei de manter o sentimento que eu tinha por ele. Eu estou magoada, machucada, mas eu não deixei. Então, os homens que agridem as mulheres são os que criamos dentro das nossas casas. São os filhos, são os pais, são os padrastos, irmãos, os cunhados, os tios, marido, namorado, são as pessoas com quem a gente tem afetividade. Então, a gente não pode esquecer isso. Eu estou lidando com uma situação que ela vai e vem. E eu tenho que entender que é muito difícil para ela, porque o caminho da delegacia é longo. Olha, é longe demais a delegacia. Não é longe fisicamente, não. É longe aqui, ó. Para a mulher dizer, eu vou lá. Eu vou, hoje eu vou. Hoje foi tão... Ele me magoou tanto que hoje eu vou. E às vezes ela vai, às vezes não. Não, peraí, deixa eu pensar mais um pouco e penso, digo, eu vou depois. Ele vai, eu vou sair, não, eu vou acabar com isso, eu vou me separar. Mas ela não vai, porque o caminho é longo. O caminho para a delegacia é longo. Há uma carga subjetiva que o direito penal não está acostumado e nem quer resolver. Né? A vítima tem um papel secundário porque ela é um objeto de prova. Ela vai ser ouvida e tudo que eu quero é que ela diga, porque eu quero confirmar a minha denúncia para o cara ser condenado. E não é isso que ela quer. Ela quer contar a história dela toda. E nós não estamos preparados para fazer isso na justiça. Uma lei que foi criada para discutir gênero é uma lei que silencia as mulheres. Em que oportunidade as mulheres são ouvidas sobre tudo isso? Sobre as consequências, expectativas dela em relação àquele ato. Onde é? Quando? Em nenhum momento. Uma lei que foi criada para esse objetivo, nós transformamos em outro. Nós transformamos em uma audiência criminal comum, que ela é só um papel meu de prova. Érica, eu posso fazer uma Pois pergunta? não. O que você entende assim, sobre a possibilidade da autonomia da mulher na audiência em relação ao direito de silêncio, se ela não quer mais falar sobre aquele assunto? Eu acho que a mulher tem todos os direitos.
Uma mulher vítima de violência, eu não posso obrigar essa mulher. Não é o direito ao silêncio, ela tem o direito de dizer, eu não quero falar sobre esse assunto. Eu não quero falar sobre esse assunto. Isso é polêmico, e eu, principalmente como promotora, só que eu sou promotora criminal, não. Eu sou promotora de proteção da mulher. Eu não sou promotora criminal. Embora a expectativa sobre mim seja essa. Que eu vá lá, que eu vou obrigar a mulher, eu vou dizer, venha cá, vou a polícia lhe buscar, agora você vai, eu vou denunciar você por denunciação caluniosa, eu vou transformar isso em cavalo de batalha para punir a mulher, que eu sei o conflito, eu entendo a carga subjetiva dela, eu sei que ela não quer mais falar sobre aquilo ali, se ela chega para mim, e acontece, né? Eu não quero, olha, tá tudo bem, eu já teve até outro filho com ele, e agora eu não quero mais falar disso. A minha posição como promotora, sabe qual é? Ela não quer falar, ela não quer falar, pronto, ela não vai ter o depoimento dela. Ela não vai ter o depoimento dela, é um direito dela. Ela não quer falar. Eu não vou abrir, mas conte, mas olha, quem cala, silencia, não sei. Eu vou usar a Lei Maria da Penha contra a mulher? Jamais. A MPU é meu olho. Meu olho está na MPU, ação penal, segundo plano. Meu olho está na proteção da mulher. A responsabilização está em segundo plano, porque foi assim que a Lei Maria da Penha quis, que primeiro a gente olhasse a proteção da mulher. E aí, a desistência da MPU é onde a rede tem que atuar. Se ela disser, eu quero resistir, como é que eu vou dar a medida protetiva contra a mulher? Não, você vai se afastar dele, ele não entra mais na sua casa, não. Ela disse, não, mas eu vou abrir a porta. Aí disse, mas você não pode ficar com esse homem, porque esse homem quer lhe matar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger essa mulher de outra forma. De outras formas, ela corre um risco que ela não sabe. O retorno é tão perigoso quanto o rompimento. O retorno é tão perigoso quanto o rompimento. Então, a rede tem que ir lá, a rede tem que fazer visitas, a busca ativa. Eu tenho que acompanhar esse retorno. Mas tem que ter. Não é onde não tiver. Onde não tiver, aí os promotores daqui, o gestor do Ministério Público, vai ter que ajuizar a ação para ter. Tem que ter. Tem que ter rede. Como é que eu compro a Lei Maria da Penha sem rede? Sem serviço de proteção à mulher? Só com juizado. Juizado é um. Eu preciso de núcleo na Defensoria, eu preciso de núcleo no Ministério Público, eu preciso de assistência jurídica integral para a mulher nas causas cíveis e criminais, eu preciso de centros de atendimento à mulher, né? Eu preciso de CREAS, eu preciso de CRAS, eu preciso de atuação da rede toda, da polícia, eu preciso da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, eu tenho que integrar todo mundo. Claro. É polêmico. Não funciona no Brasil todo. Não funciona. Eu estou dizendo que é o que a Lei Maria da Penha diz. Lá em Natal, a gente funciona isso tudo. Lá em Natal eu tenho centro de referência, eu tenho delegacia da mulher, eu tenho juizados, eu tenho promotorias especializadas, 3, só na capital. Tenho no interior também. Né? Tem o CRES, que está em rede conosco. Tem o Patrulha Maria da Penha. Agora, olha só. Nada disso foi de graça, não. Não teve um dia que o gestor disse, eu vou fazer. Isso é objeto de pressão. Pressão todo dia. Como assim? Cadê? Morreu mais uma, tá vendo? Você aguarda. Se tivesse Patrulha Maria da Penha, aí você vai lá para a televisão e diz logo, olha, teve um dia que eu fui para a televisão, eu disse, olha, essa mulher só morreu porque não tem Patrulha Maria da Penha aqui em Natal. Porque se tivesse, a patrulha tinha ido visitar a medida protetiva, a mulher com medida protetiva e não tinha. Rapidinho. Vai pressão, né? Pressão e você bota a mesma cara e vai brigar. Doutora. E a rede, vocês juntos podem muito. Talvez um só, o Ministério Público sozinho não possa. Embora tenha instrumentos de pressão para tanto. Mas junta a rede, por que não pode brigar todo mundo por uma coisa que a gente sabe que é necessária e imprescindível? Mas eu queria voltar na questão da vontade da mulher. Eu acho que a senhora falou uma coisa que é muito importante e que parece que às vezes a gente esquece quando atua com isso, que o foco deve ser a proteção da mulher. Então, quando o foco é a proteção da mulher, eu tenho que pensar num princípio norteador da Lei Maria da Penha, que é a autonomia da vontade dessa mulher. A Lei Maria da Penha surge num contexto de nos resgatar de situações de violência, em que nós estávamos sem essa autonomia. Eu não posso, na condição de advogada ou de promotora, ser a nova
Substituir a mulher. Eu não posso ser a nova pessoa a falar por aquela mulher. É necessário entender essa autonomia, por mais que nos custe muito. E é necessário, isso processualmente falando é muito difícil, porque a gente foi treinado e ensinado a litigar. Então, é muito difícil para nós respeitar essa autonomia da mulher. E, enquanto rede, pensar em outros mecanismos, esses mecanismos de visitação e de conversação, mais do que de substituir a vontade daquela mulher por a nossa vontade. Porque a ideia que passa é que a gente é a dona da verdade, aquela mulher que antes era subjugada, essa palavra que eu queria lembrar, que antes era subjugada pelo companheiro, agora vai ser subjugada pela Emilene advogada, pela Flávia promotora, pelo Estado. É preciso devolver essa autonomia para a mulher, confiando que ela é capaz de escolher o que é melhor para a sua vida e estando ao redor, oferecendo mecanismos, ela precisa de suporte, mas a vida é dela. Exato. Eu não posso dizer assim, separa desse homem, que esse homem vai lhe matar. Eu não posso. A vida é dela, a autonomia é dela. Você disse uma coisa muito importante. Vejam que o ano passado foi aprovada uma lei que eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que estão fazendo com as mulheres? Agora acabou essa autonomia. Que foi o estupro virar crime de ação penal pública incondicionada. Quer dizer que é direito do Estado, só dele. Eu soube, vem cá, vão lhe intimar, eu soube que você foi estuprada. Aí agora eu quero que você fale. Eu digo, como assim? Não foi não. Aí você foi, que tem câmeras não sei aonde, e você foi estuprada, você vai ter que falar. Eu digo, não, mas eu não quero falar. Sobre isso é um assunto meu. Olha só como estão transformando essa autonomia em algo, tirando completamente. Alguém vai me tutelar, porque eu não sei fazer nada. É o contrário. Uma mulher em situação de violência, ela tem uma situação peculiar. E o que o Estado tem que fazer não é tutelar. Ele tem que dar suporte a essa mulher para que ela realmente tenha o direito de exercer essa autonomia. Muitas vezes ela está querendo alguma coisa que é muito ruim para ela. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar a esclarecer essa mulher. Olha só, é muito o período de rompimento. Aí ele não vai fazer nada comigo, não. Ele ameaçou, mas ele sempre ameaça e nunca fez. Aí você tem que esclarecer a ela que a ameaça é uma promessa de morte. E os feminicídios, eles precedem a esse anúncio, é a morte anunciada. Então, você tem o dever de esclarecer. Senta com ela. Vamos fazer um plano de segurança. Você está onde? Você está na casa da sua mãe? Você trabalha onde? Vamos fazer um plano de segurança individual e vamos ver o que a gente pode fazer para lhe proteger só por esse momento. Depois que passar, você vai ficar vivendo a sua vida. E que eu quero que o senhor tenha autonomia. Eu não quero tutelar você para sempre. Esse é o dever. Não cheguei ainda no grupo reflexivo, já está quase terminando, Vou ter que a pesquisa, mulheres, pesquisa foi do CNJ, as mulheres vítimas de violência doméstica que buscam o sistema de justiça e se sentem frustradas e não ouvidas. Isso foi uma pesquisa que aconteceu em 2017. Mulheres que estão em situação de violência. Olha só, gente, eu vou deixar esse material para vocês, tá bom? Como eu não vou passar tudo, isso aqui vai ficar para vocês. Tempo de tramitação do processo, tarará. A maioria das mulheres diz que somente recomendaria o processo se não tivesse outra forma, mas não recomenda. Sabe aquele negócio de você veio para aqui, é bom, aí você recomenda para um amigo, não recomenda para ninguém, porque ela achou ruim. O tempo de tramitação do processo, sabe qual é? 3 anos e 1 mês, 3,1. O trâmite geral é a média, segundo o CNJ. Ou seja, prescrição, O que dava prescrição continua dando. Não se engane, está tudo igual. Está tudo igual. E está pior, porque é uma expectativa em relação à Lei Maria da Penha e a gente não está cumprindo, porque a gente não está investindo no que importa, que é a proteção da mulher. A gente quer fazer audiência criminal, vamos lá. Quando é que está marcada a audiência criminal? Porque no final vai dar uma pena irrisória de 3 meses, de 6 meses, aí suspende a pena e fica tudo igual. Não é assim? Não suspende no começo, mas suspende no final. Então, eu não sei o que eu estou fazendo, enxugando gelo, Percepção das vítimas. A pesquisa apontou como fundamentais, as mulheres disseram, os grupos reflexivos para homens, pois esclarece situações de gênero e permite as consequentes suas ações sejam conscientizadas. Foram as mulheres que disseram isso, mais da metade disseram isso. Então, o número de inquéritos, vou pular tudo, para dizer como está congestionado o congestionamento. A média é de 60% a 70% de congestionamento em todos os juizados. Isso aqui é o país inteiro, viu? Todos os TJs. É congestionamento, não dá saída, não sai processo. Então, qual é o objetivo da Lei Maria da Penha? A Lei 9.099 aclarou a violência, ela apareceu
porque a gente viu que mais de 80% das causas que paravam no juizado especial eram violência doméstica e a gente precisava de uma estratégia. Então, a violência doméstica contra a mulher só apareceu na Lei 9.099. Eu não posso demonizar essa lei. É uma lei que veio, que apareceu. Ninguém sabia, porque resolveu na delegacia mesmo, vão para casa. Não tinha números, ela apareceu aqui. Só que o objetivo da Lei Maria da Penha, que é a proteção integral, né, que inclusive no processo penal, infelizmente não traz a celeridade e efetividade que a lei diz. Então, o que é que a gente faz para... O que é que a gente tem na mão de mais imediato que a gente pode fazer, além da proteção da mulher? Outra forma de proteger a mulher é fazer grupos reflexivos de homens. Reincidência no sistema penitenciário comum é de 70%. 70% das pessoas que vão para o encarceramento voltam a praticar crimes, segundo o DEPEN. 13% no método APAC, que é um método humanizado, e 2% para grupos reflexivos de homens. Então, eu tenho um instrumento na minha mão, simples, sem muitos custos, sem custos. Com o que a gente tem aqui hoje, se faz um grupo reflexivo de homens. Com o que a gente tem hoje aqui. Não precisa nem desse som. Porque precisa só de cadeira, de alguma coisa para passar um vídeo, né? Vocês usam vídeos, recortes de jornal, pessoas capacitadas, facilitadores e vontade. E a gente faz grupos reflexivos de homens. Eu faço grupo reflexivo de homens com 2 pessoas. Sabe, minha equipe multidisciplinar é uma psicóloga e um assistente social. E a gente já fez... A gente já passaram pelos grupos quase 800 homens em 7 anos. Nenhum voltou a praticar crimes de violência contra a mulher. Nenhum. É zero a reincidência. Já temos 25 municípios no Rio Grande do Norte que já estão capacitados. Eu estou capacitando o CREAS. E o CREAS está fazendo. Porque não inviabiliza a atividade de ninguém. É uma vez na semana. São 10 aulas de 2 horas. 10 aulas obrigatórias. Ah, eu sofri um acidente e quebrou a perna. Traz o atestado. Quebrou a perna. Vão ficar 15 dias aí sem poder andar. Ou mais, sei lá. Você vem e você vai ter a reposição daquela aula. Justifiquei, mas sem a aula não vai ficar, não. Porque o que importa não é a frequência, é o conteúdo. E ele vai ter as 10 aulas. 10 aulas de 2 horas, uma vez na semana. O que é que isso tira de atividade de ninguém? Nem inviabiliza o trabalho dele e nem inviabiliza o trabalho de ninguém, de facilitador nenhum. O ideal é que os facilitadores do grupo sejam os mesmos. Eu não posso ficar trocando facilitador, não, viu? Porque eu tenho que ter empatia, eu tenho que criar um vínculo com este grupo. Organizo o grupo de acordo com o que pode. Eu só posso uma vez na semana, só pode de 15 em 15 dias. Perfeito, ainda tem um tempo para o cara pensar. Porque é uma oportunidade de reflexão. Mas o grupo precisa criar um vínculo com os facilitadores. 1 ou 2, nós fazemos com 2. Por algum motivo aquele não pode ir, faz com 1 só. Mas são os mesmos. São os mesmos. Certo? Então, até conversando com o Jaque ontem, eu disse, Jaque, eu vou dizer lá, como sugestão, que sejam os mesmos. Né? Que as pessoas se articulem diante de sua agenda, que o ideal é que sejam os mesmos. Inclusive, foi uma dúvida que surgiu no decorrer das discussões, como que seria desenvolvido esses grupos de reflexão, né? Quantas pessoas, qual a metodologia que a gente iria utilizar, né? Nós fazemos de 15 pessoas até 15 pessoas. Quanto mais heterogêneo, melhor. Então, nós temos motoboy, advogado, policial, estudante, empresário, tudo junto, político, tudo junto. De 18 a 70 anos, está todo mundo lá. Todo mundo lá. Eu misturo, quanto mais misturado, melhor. Mais rico o grupo. Mais rico o grupo vai ser. Então, você coloca todo mundo. Não fala de processo. Ali a gente está para discutir temas. Então, Lei Maria da Penha, controle da raiva e da agressividade, comportamento assertivo, a saúde do homem. Dentro da saúde do homem, a gente fala de comportamento sexual de risco, né? Fala de estupro, de assédio, né? Fala de uso abusivo de álcool e drogas, né? Direitos humanos das mulheres.
passa alguns vídeos, faz dinâmicas de grupo, eles interagem, eles conversam, e eles precisam criar também um liame entre si. Há grupos, o grupo que nós fazemos, ele é um grupo fechado, são os mesmos homens, porque nós apostamos no vínculo. No vínculo entre eles e o vínculo com os facilitadores. Há outros grupos que acontecem por aí que esse grupo ele é aberto. Você sempre tem gente que nunca se viu. Né? A gente não faz assim. Então, eu estou dizendo a nossa experiência. Até 15 homens, 2 horas de duração, obrigatória, comparecimento obrigatório. Fazemos os combinados do grupo no primeiro dia. Não pode falar palavrão, não pode chegar armado, não pode chegar embriagado, tem que respeitar a fala, os combinados, né? A gente já tem tudo prontinho. Eu posso mandar, inclusive, para vocês, nossas oficinas dia por dia. O que fazemos em relação às dinâmicas de grupo. Que dinâmicas nós usamos, que vídeos nós usamos, como fazemos. Eu vou mandar para a doutora Jaqueline e ela pode distribuir para vocês, certo? Um por um. Os vídeos estão disponíveis na internet, mando o link e vocês podem acessar. Bom, então, os grupos reflexivos, aqui é a capa do meu livro, viu? Outra merchan. Eu estou aproveitando o microfone, ó. O Self-Made Man, que eu achei que isso representava muito bem o que seriam os grupos. O homem construído por si mesmo. Não é a outra pessoa lapidando o homem, mas é ele, através de um processo de reflexão, que ele vai se reconstruir, é ele se lapidando. Deve doer muito. Cada pedaço que sai, cada pedaço que é lapidado, deve doer muito. Deve doer muito no dia a dia, mudar de atitude. Mas é ele que nós provocamos a discussão, mas é através do processo interno, subjetivo de reflexão, que ele muda, né? Ou ele se reconstitui. 6 anos, nesse ano nós completamos 7 anos, reincidência zero. Grupos reflexivos de homens, né? O grupo reflexivo, olha, está errado ali em cima, reflexivo. A diminuição dos casos de reincidência, mais de 6 anos de atividade, nenhum homem voltou a praticar a violência, o trabalho é pedagógico, não é psicoterapia, não é terapia de grupo, é pedagógico. É um aprendizado. Se ele aprendeu a agir de acordo com a cultura machista, ele também aprende que essa cultura é ofensiva, é tóxica, que faz mal a ele, que faz mal a outras pessoas, e tem oportunidade de mudança. Grupo de reflexão, né? Oportunidade que o homem reflita sobre a própria masculinidade, papel de pai, papel de filho, marido, companheiro, irmão. A oficina que a gente tem sobre paternidade é uma das mais ricas, quando ele fala sobre o pai que ele gostaria de ser e o filho que ele foi. Né? Então, é uma das oficinas mais ricas que provocam muita reflexão, né? Que eles falam muito e se emocionam bastante em relação ao que ele gostaria, né, de deixar de legado para os filhos, ou o que eles aprenderam com os próprios pais. Há uma recomendação sobre o status da mulher na ONU. Né? A ONU recomenda os grupos reflexivos desenvolver, criar um conjunto de condições para apoiar o estabelecimento de serviços de reabilitação, para trazer mudanças de atitudes. Então, é recomendação da ONU. É recomendação do Conselho de Ministros da Europa também, como uma forma de enfrentamento. É uma forma de proteger mulheres, a gente não pode esquecer isso. Há um enunciado da Copevide falando sobre isso, que esse programa de reeducação de agressor é exemplo dos grupos que usaram a palavra agressor em consonância com a Lei Maria da Penha. Eu não uso. Grupo reflexivo de homens. O exemplo do grupo fazem parte da política integrada de proteção à mulher. Existe um projeto de lei no Senado, da senadora Regina Souza, para incluir como medida protetiva específica, mas isso já é medida protetiva que pode ser usada. Então, como o homem pode chegar no grupo reflexivo? Ele pode ser encaminhado por medida protetiva, ele pode ser encaminhado por alternativa à prisão preventiva. O cara está preso, aí a mulher vai lá no gabinete, aí diz assim, doutor, eu acho que já está bom, ele já aprendeu, eu queria que soltasse ele, eu já me sinto protegida. Aí eu disse, mas assim, você vai lá, pede uma audiência, e essa audiência eu ofereço para ele. Você quer, como condição, aquele artigo 219 do CPP, do Código de Processo Penal, medidas alternativas à prisão. Pode ser tornozeleira, pode ser comparecimento mensal, pode ser restrição, limitação no final de semana. Eu ofereço o grupo e eles aceitam, claro. Sai da prisão, né? Faz imediatamente. Isso aí tem prioridade. Estava preso
prioridade de réu preso. Sai da prisão e vai fazer o grupo reflexivo. Então, pode ser uma outra medida como atenuante da pena e pode ser também ao final, quando a substituição da pena. Né? Porque o artigo 77 do Código Penal prevê que as penas até 4 anos devem ser substituídas. E a maior parte, talvez 90% dos nossos crimes caiam na suspensão do processo no final. Também, outro enunciado vai dizer que é como medida protetiva de urgência. E aqui algumas frases que eu escuto lá nos grupos. Eu não bati nela, eu bati no atrevimento dela. Quer dizer, o cara está se insurgindo, ele diz contra o quê? Contra a autonomia dessa mulher. Foi o atrevimento. Que mulher atrevida, ela fez isso. Ela se achou no direito. Começou a trabalhar, está cheia de direito agora, né? Está se achando cheia de direitos. Pensei que não podia bater na mulher dos outros, mas na minha eu não sabia que era proibido. Quem é um homem que nunca puxou o cabelo ou mordeu sua mulher? Todo homem tem o direito de trair sua mulher. Ela começou a não fazer mais as coisas em casa, lavar roupa, banheiro, cortar as unhas das crianças, e eu imaginei logo que ela tinha um amante. Eu me senti ofendido como homem quando minha mulher me deixou por outra mulher. Quer dizer, atingiu minha masculinidade. E aí eu fiz essa besteira. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. São frases que a gente escuta e essas frases trazem um conteúdo do machismo que a gente precisa, nesse momento que a gente precisa atuar. Isso aqui foi uma ação que a gente fez no canteiro de obras. Eram 1000 homens nesse canteiro, uma obra grande, e a gente está fazendo oficinas também em lugares que atualmente são frequentados por homens. Claro que não é uma oficina de 2 horas. A gente pega 15 minutos antes do café da manhã, porque eles tomam café na obra. Então, pega 15 minutos, vamos falar sobre ciúme, vamos falar sobre mulher usar roupa curta, vamos falar sobre mulher trabalhar fora, vamos falar sobre ajudar em casa. Então, todo dia uma coisa diferente, e aí a gente vai disseminando essa cultura não machista. Há uma recomendação também da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que a gente tem que simplificar os procedimentos judiciais penais, que tem que encontrar formas alternativas às judiciais, rápidas e efetivas para a solução dos conflitos. Quer dizer, nem tudo pode parar só na justiça. A justiça não dá conta de resolver esses problemas, isso é cultura. Temos que atuar nessa oportunidade de reflexão, de desmistificar ou desconstruir essa cultura machista. A Lei Maria da Penha diz que eu tenho que pensar nos fins sociais que se destina a essa lei, reduzir a violência contra a mulher, evitar o feminicídio, que a mulher não seja mais vítima, e atentar para as condições peculiares das mulheres em situação de violência, que nem sempre a gente olha. A gente olha como uma vítima qualquer de um processo penal. Ela não é. Ela não é uma vítima qualquer. Ela é uma mulher em situação de violência. Ela vai pedir para voltar para, ela vai dizer que quer voltar para ele, ela vai pedir revogação da prisão, ela vai pedir para revogar a medida protetiva. Ela é uma mulher em situação de violência. E os filhos também estão em risco. Certo? Então, é nesse momento que eu tenho que atuar, com esse olhar. Bom, então, outras formas de masculinidade são possíveis. É isso. A dúvida que me ocorreu, eu não sei se é de todo mundo, mas assim, o nosso projeto vai ser desenvolvido inicialmente enquanto projeto piloto na vara de combate à violência daqui da capital, que é a Flávia, que é a promotora. E aí, os números de processos são muitos. No próprio projeto já tem alguns limitadores de perfil de agressores que não se encaixariam para ser selecionados para os grupos. Mas ainda assim vai sobrar muita gente. Como é que, dentre esses todos os processos, vocês selecionam quais que vão para os grupos reflexivos? Primeira coisa, sem ter contato com a vítima, a gente não resolve nada. Então, a vítima ela precisa ter uma abertura direta com o Ministério Público. O Ministério Público precisa ouvir. Eu preciso conversar com ela, compreender como é a história dela, como é essa história dessa mulher. Eu aplico o formulário de avaliação de risco, e a gente consegue selecionar a partir da aplicação de formulário. Toda mulher que recebe medida protetiva na minha promotoria, eu chamo para conversar comigo. Toda. Eu tenho 20 medidas protetivas por semana. Na semana seguinte, eu converso com 20 mulheres. Como assim? Eu chamo para um dia só, que é a quarta-feira à tarde, é o meu dia que eu tenho livre,
né, que não tem audiência. Então, naquele dia, eu coloco a equipe para conversar com ela, estagiário, todo mundo treinado, vai explicar as formas de violência. Às vezes ela nem sabe, outras violências que ela já sofreu. Está aqui as formas, violência psicológica, violência moral, e a gente fala sobre os direitos dela, na Lei Maria da Penha, de matrícula, de transferência, de tudo, fala sobre isso. Eu chamo o pessoal do centro de referência para falar também. Então, a mulher sai de lá empoderada. Como é empoderada? Mulher empoderada é sabendo os seus direitos. Ela sabe o que é descumprimento de medida protetiva, ela sabe onde buscar em caso de descumprimento. E essa é a mulher empoderada. E depois, conversamos uma a uma e aplicamos o formulário de avaliação de risco. Ele bebe, ele usa drogas, ele já bateu na frente de crianças, no meio da rua, ele maltrata animais. Então, assim, há quanto tempo? Então, eu tenho um formulário que vai me indicar o risco dessa mulher. Se eu conversar com ela, eu não faço nada por ela. Se eu não tiver essa abertura com essa mulher, eu não consigo ajudá-la, eu não consigo protegê-la. Deixar só o que está no papel escrito, que a história não vem completa, né? Então, apliquei e ali eu seleciono quem é que vai. Esse processo, esse programa, vai começar agora. A gente vai implantar e a gente vai saber das reais necessidades, como que vai ser, né, no andar dessa carruagem, né? Mas eu penso que, como vai ser pelo judiciário, um filtro, uma sugestão, seria os casos de descumprimento de medida protetiva, que já é um filtro. A gente já viu que aquela medida protetiva não foi o suficiente, né, a recorrência. Então, acho que poderia começar pelos casos do 24A. Porque, assim, vocês não vão ter condições de abarcar o mundo. Eu tenho uma lista de espera de 200 homens. Eu estou numa lista de espera. Mas eu digo, mas você vai ter condição? Vamos, a gente vai ter condição. Aí fica lá na lista de espera. E eu só não quero que ela não venha, entendeu? Eu não posso, só tenho vaga para tantos. No instante, a gente faz isso. A gente faz 5 grupos de uma vez. Como? Um dia por semana. Não atrapalha a vida de ninguém, de 8 às 10. Ou de 2 às 4, né, da tarde. E são 5 grupos de uma vez. Quantas pessoas dá? 60 e 75, né? Já são 75 que eu já termino. Não atrapalha, colocar isso aí na agenda. Vai ter que fazer grupo sempre. Sempre vai ter grupo em andamento, terminando um, começando o outro. A gente faz uma entrevista, uma anamnese individual com esses homens. Olha, sem ouvir, dá trabalho demais, viu? Eu só quero dizer isso. Não é um processo como outro qualquer. Dá trabalho, muito trabalho. Tem que ouvir mulher e tem que ouvir os homens. A gente faz uma anamnese com os homens, a assistente social faz, porque eu tenho um perfil, e no meu livro eu trago isso, o perfil de cada homem, a renda, a condição social, a escolaridade, etnia, tudo. A questão geracional, a idade, né? Então, eu sei quem vem, quem são esses homens. E depois a gente faz sai da sala da assistente social e entra na psicóloga, porque faz também uma anamnese, tipo assim, como foi sua infância? O que é que você acha desse processo, entendeu? Eu tenho o subjetivo dele no início. Aí depois, no final, a gente avalia. A equipe senta e a gente vê a evolução disso aí. Eu sempre vi, eu sou uma pessoa frustrada, porque eu não consegui terminar meu curso. Teve um que não conseguiu terminar o curso de medicina. O cara foi selecionado, tinha que trabalhar. E ele era frustrado, então ele estava descontando aquilo ali em todo mundo. Criado por uma irmã, a história de vida, né? Aí você vê tudo isso na ficha, você já sabe quem é, qual a história dele. E isso também cria empatia. Porque não só eu tiro a palavra agressores do meu vocabulário, o agressor, quanto eu conheço a história dele, a infância dele, a vida dele. E eu preciso compreender para poder ter empatia. Eu não posso olhar para aqueles caras, Marisa, aqui, ó. Eu não quero nem saber o que eles fizeram. Por isso que eu não sou facilitadora dos grupos, eu sou coordenadora. Eu sou implicada, porque eu sou parte. Eu sou autora da ação penal, sou eu que vou. Se eu aparecer lá no grupo, eu apareço, dou as boas-vindas, às vezes falo sobre a Lei Maria da Penha, vou na oficina da Lei Maria da Penha, mas não é habitual, porque lá eles vão criar uma máscara para mim. Ora, a promotora que vai cuidar do meu processo, claro, né? Então, eu não sou facilitadora, eu coordeno. Eu sento com a equipe e avalio o grupo, avalio as estratégias, mas não posso ser facilitadora. Estou implicada. Só que a minha equipe não precisa saber da denúncia.
Eles precisam ler a denúncia, nem mostro. Porque eles precisam criar empatia. Eles estão trabalhando masculinidades, cultura machista, e ela não precisa saber o que foi que cada um fez. Não precisa. Precisa criar empatia com eles. Uma pergunta que são duas perguntas. A primeira é se essa anamnese que você faz, se ela vai para a sua equipe. E indo, se lá, então lá não tem a informação sobre qual foi a prática agressiva. Não, a anamnese é a equipe que faz. É a assistente social e a psicóloga. Mas então eles sabem qual a razão dele estar respondendo a um processo judicial. Não, a equipe está ali para atender homens que estão envolvidos em processo de violência doméstica. Ela não precisa saber o que foi. No dia tanto de tanto, aconteceu isso, puxou o cabelo, empurrou. Esse fato. Não. Sabe que é uma violência doméstica contra a mulher. Sim. Que nível, que foi, que fez, não precisa. Ele fala, às vezes ele fala, isso eu estou injustamente aqui. Sabe por que eles falam? Deixa ele falar lá. Lá no grupo é uma coisa. Agora a denúncia formal, porque ele pode dar a versão dele lá. Deixa ele dar a versão dele lá. Então, a informação judicial não vai lá para o que elas fazem depois é um relatório para cada processo, principalmente se for atenuação da pena. Tá. Elas fazem um processo. Como é a informação? Não precisa dizer, olha, ele chegou aqui, disse isso, disse, bati, atrevimento. Não digo isso, não. Eu digo que ele cumpriu tudo, que ele foi participativo. E ele cumpriu os 10. Pronto. Ótimo. A minha outra pergunta é, a equipe de 2 pessoas são 2 mulheres? São 2 mulheres. Sempre foram 2 mulheres? Sempre foram, mas isso não é obrigatório. Eu já tive, por exemplo, era um estudante de... Estudante não, um estudante de doutorado, estava fazendo doutorado em psicologia social, e ele passou um tempo lá à disposição do nosso núcleo, porque ele foi estudar o grupo. E aí ele acabou também fazendo as facilitações. Então, e era um cara que era um tipo completamente diferente da masculinidade hegemônica. Né? Isso era bom, porque isso também quebrava um pouco. E em sendo mulheres, tem algum relato das facilitadoras de resistência a ouvir e a conversar com as mulheres ou não? Não, na verdade elas não estão conversando, elas vão direcionar, né? Eles são estimulados a falar. Eles precisam falar, eu preciso ouvir deles. Um fala com o outro e você vai direcionando. O facilitador vai direcionando a discussão. Quando a discussão vai para um lado, você vai lá e puxa e leva para aquele lado que você quer que seja. Então, assim, nunca houve desrespeito. Trabalhamos há 7 anos, vai completar agora. E completou em março, 7 anos, completamos em março. Então, há 7 anos nunca houve desrespeito, nunca, ao contrário, eles chegam lá, olha só, o feedback, depois de anos, aí vai lá na equipe, aí diz, eu vim aqui para dizer que a minha filha se formou. Aí diz, que bom, não sei o que. Eu me senti tão acolhido por vocês, porque eu venho aqui para dizer alguma coisa boa que aconteceu na minha vida. Mudou de emprego, eles vão lá voluntariamente e frequentam o núcleo de atendimento à mulher. O núcleo é de atendimento à mulher em situação de violência, mas os homens têm liberdade de ir lá. É um espaço de escuta, de acolhimento. Precisa ser. Eu não posso acolher um aqui e jogar pedra no outro, sabe? Todos são envolvidos, estão numa situação de violência. Os filhos estão envolvidos também. Os filhos ouviram. A gente está fazendo agora uma oficina com filhos, com adolescentes, aí mistura homem e mulher, só para falar sobre relacionamento abusivo, formas de e chamo esses filhos que assistiram a essa violência. E criança, a gente tem uma brinquedoteca que há um atendimento individual, e aí a psicóloga vê se existe alguma demanda psicoterápica. Se tiver, a gente encaminha para a rede. Para rede que rede? Rede que não temos. A gente vai e encaminha conversando com a faculdade de psicologia. E aí, olha, dá para você atender, a gente pode mandar 10 pessoas para ir, aí você vai, seleciona e manda. Melhor do que não mandar ninguém. Dizer, eu não tenho condição de fazer para todo mundo, então é melhor do que não mandar ninguém. Eu pego os mais graves, pego aqueles que eu acho que precisam de uma atenção melhor e mando. Érica, aqui. Oi. Eu sei da importância da rede, do funcionamento de cada um desses pontos de apoio, e eu gostaria de perguntar como que é a estruturação desse núcleo, se ele é dentro do Ministério Público, se ele foi estruturado junto ao atendimento dessas demandas, ou ele é formado, como aqui a gente está pensando na formação de pessoas de toda a rede atendendo nesse núcleo. Você poderia explicar melhor o funcionamento? Olha só, o funcionamento de grupos reflexivos. Hoje a gente funciona no núcleo, eu tenho o do Ministério Público, dentro do núcleo do Ministério Público,
E existem outros núcleos, outros grupos reflexivos que a gente fez a capacitação. A gente deu a capacitação para uma faculdade de psicologia. Então, eles atendem lá também, encaminha, o juizado também encaminha para lá. Fizemos a capacitação do CREAS, então o CREAS também faz. Entendeu? Assim, a forma de compor o grupo, isso é de cada um. Como você vai compor esse grupo? Ótimo a rede toda participar. É um sonho a rede toda participar. Porque todo mundo vai compreender a dimensão desse tipo de violência de gênero contra a mulher e como é rico esse trabalho com homens. E como esse trabalho com homens é fundamental para proteger mulheres. Eu sou super a favor disso aí. Da rede toda participar. A rede toda está envolvida. Ter a capacitação, ter a compreensão e também ter essa escuta, fazer essa escuta. Então, é de cada um. O meu, não. O meu é no núcleo. O núcleo é do Ministério Público. Foi criado no Ministério Público. Funciona do lado da minha sala. É uma salinha. Não é uma sala nem desse tamanho, é uma salinha. Aqui no Tocantins, em Palmas especificamente, cada instituição indicou 2 membros para participar desse programa. E o local, a sede onde vão ser feita esse grupo reflexivo vai ser aqui, sob a coordenação do Núcleo Maria da Penha. Mas os facilitadores serão pessoas que fazem parte da rede de atendimento. Só para complementar e contribuir, né? Dizer assim que o projeto, a doutora Flávia, tem tudo para desenvolver. Dizer que hoje nós temos também aqui no Estado a Faculdade Católica, que já formou 2 turmas e está formando mais uma agora na capacitação da justiça restaurativa. Nós estamos montando um núcleo dentro da Católica e esse núcleo, né, é com esse objetivo. E dentro do grupo nós temos várias turmas e que vamos trabalhar diversas demandas. Vamos trabalhar as escolas, outros vão trabalhar os homens, outros vão trabalhar as mulheres, as crianças. Então, futuro, em breve também vamos contar com esse apoio dentro da Católica para fazer os grupos reflexivos. Né? Inclusive, vai ter uma pós também na Católica, nós vamos fazer essa pós em mediações de conflitos. Então, vai ser perfeito, viu? De contribuição. O grupo reflexivo é uma prática restaurativa. É uma prática restaurativa. Né? Promove a responsabilização, a reflexão, né? e uma tomada de postura diferenciada. Muito bom, excelente. Tá bom? Gente, eu quero agradecer e dizer que eu fiquei profundamente feliz com esse grupo. Eu vi um grupo muito interessado. Muito bom saber que a rede está aqui toda representada. Né? Isso é um fator multiplicador para quando você chegar no seu lugar, a sua repartição, né? Você realmente poder levar isso e serem defensores dos grupos reflexivos de homens enquanto política pública de enfrentamento à violência contra a mulher. Né? Eu sou muito fascinada por esse tema. Foi esse o meu objeto de estudo no doutorado. E, assim, eu não vejo outro caminho, né? Além da proteção da mulher, aliada também a esse cuidado, né, em relação ao homem. Por isso que eu queria agradecer a vocês. Hã? Ah, tá, o marido e o filho. Todo mundo quer saber... Eu já esqueci, olha só. Como é essa história dessa democracia no espaço doméstico. Estava lá meu filho, Jorge Filho, esse que tem 3 provas hoje, por isso que eu estou falando nele. Ele tem 3 provas, pensamento positivo para ele aqui, né? Eu não estou lá, mas eu estou pensamento positivo. E aí ele foi para a casa da vizinha. A menina que trabalha lá em casa, eu disse, vai chamar Jorge Filho para jantar. Esse menino, todo mundo já jantou, esse menino não jantou. Aí ela foi lá e ele disse que não vinha. Aí eu disse, ele disse que não vinha. De repente, o meu marido estava lá no escritório, lá em casa, e disse, então diga a ele que fui eu que mandei chamar. Aí pronto, eu já esqueci o menino, o jantar. Eu nem sei se ele jantou naquele dia, não me lembro. Não consigo me lembrar, porque não era relevante mais. A partir dessa colocação, passou a ser irrelevante. Eu disse, como assim? Sabe aquela espada da feminista? Puxei a espada. Eu disse, como assim? Quer dizer que se eu chamar, ele disse que não vem, está tudo bem. Aí você tem que dizer, fui eu que mandei chamar. Diga que fui eu que mandei chamar. Eu disse, não, então diga que foi você. Eu digo, não, vamos discutir poder.
Relação de poder. Não deixe de besteira. Isso é relação de poder. Esses meninos não podem aprender que existe alguém que tem um poder maior do que o outro. Que se o pai mandar chamar, ele vem. Se a mãe, está tudo bem. Se a mãe mandar chamar e não vier. Né? Então, aquela história de dizer, quando seu pai chegar em casa, você vai ver. É você dizer, eu não tenho poder nenhum, eu sou só enredeira. Aqui usa enredeira? É aquela pessoa que delata. O delator. Todo mundo sabe, depois de delação premiada na televisão, né? Todo mundo sabe o que é delação. O delator. Eu sou só a delatora. Só vou dizer o que o menino fez, eu proteger do pai, daquela figura que tem poder. Não, olha, eu não vou dizer isso ao seu pai, porque se eu disser, quer dizer, quem sou eu nessa história? Né? Isso é relação de poder, precisa ser discutida com todo mundo dentro do lar. As pessoas precisam compreender que há uma divisão do poder. O poder não está concentrado na mão do monarca. Existe uma divisão, uma democracia nesse espaço doméstico. Tanto para ouvir os filhos também nas suas necessidades. Não é cala a boca, engula o choro, eu mandei, faça assim, não. Eu estou falando de democracia com meu marido, então preciso também ser democrático em relação aos filhos. Existem coisas que você precisa exercer algum tipo de controle, de limite, mas isso pode ser feito com empatia. Isso não precisa ser feito com violência ou dizendo coisas... Qualificar é a pior coisa que a gente faz com uma pessoa. Você é muito desleixado, você é muito... uma pessoa... Você é muito isso, você é muito aquilo. Você é desarrumado, você é desleixado, você é incompetente, você é uma pessoa que não estuda, né? Então, relaxado. Eu não posso qualificar. Eu posso dizer, meu filho, a sua atitude é diferente de você dizer com a pessoa e dizer que esse fato, essa atitude, o fato de você colocar a sua bolsa no meio da escada, isso não é uma atitude correta. Esse fato aqui. E não dizer, você é muito desleixado, deixa tudo por aí. Esse menino... Porque as palavras têm poder, viu? Isso vai ficando e você vai qualificando as pessoas. E dizendo, eu sempre fui muito relaxado. Tem gente na fase adulta que diz, eu sempre fui porque a mãe sempre dizia, porque a professora dizia. Então, as palavras têm poder. A gente tem que ter empatia nessa forma de organização do lar. Érica, isso é muito importante, né? Porque estamos despertando, né, um comportamento que a gente futuramente vai estar direcionando e atendendo esses autores, né? E isso é um exercício contínuo, é dia a dia, da gente se questionar, né, nossos comportamentos, porque senão é aquela situação que você pode estar sobrepondo ou direcionando um conceito que você está querendo quebrar, romper, né, dentro de um grupo reflexivo desse. Adorei. Você me colocou muitas coisas que eu falei assim, né, eu acho que só eu que penso dessa forma, e você me completou, me contemplou nessa sua apresentação. Eu agradeço muito, muito grata. Eu que agradeço. E é bom saber que vocês estão empolgados com isso. Eu vou ainda terminar a contar outra coisa. Olha como essa história de você, no espaço doméstico, você ser democrático é importante. Eu tenho uma filha, a minha filha caçula tem 8 anos. E isso foi ano passado, meu marido chegou e disse, Marina, olha, guarda as suas coisas, guarda esse negócio aqui, você deixou slime, aqui também tem negócio de slime, não aguento mais slime, estou com horror slime. Ai, todo canto lá em casa tem slime, tem em cima de roupa, cai, sofre, tudo desgraçado com slime, dentro do carro, tudo é slime. Aí Marina, guarda isso aqui, não sei o quê. Aí ela olhou assim para ele e disse, papai, eu não gosto de homem que fica mandando as mulheres fazerem as coisas. Eu só fiz, ó. Eu disse, minha filha, ó. O símbolo feminista, você vai criando pessoas que sabem se insurgir. Diga, não tem nada a ver com homem fazendo as coisas. É o lugar que você precisa guardar as suas coisas, Marina. Mas assim,
captou a mensagem, né? Bom, gente, é só agradecer mais uma vez a presença de todos e todas, a participação de todos e todas, o empenho que vocês estão fazendo, assim como nós do Núcleo Maria da Penha, para que esse projeto aconteça. Claro que virão muitas falhas, claro que enfrentaremos muitos problemas, mas, como foi dito na nossa reunião, nós temos que começar até para ver quais serão os problemas que surgirão.